Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos aqui do estúdio avançado da Mercado Consumo no Latam Retail Show 2025, 10ª edição desse grande evento de varejo, consumo e serviços. Ao meu lado aqui, a Iana Freitas, editora executiva da Mercado Consumo. Eu sou o Gustavo Groma. Iana, obrigado por dividir a bancada aqui comigo de novo. Obrigada, sempre um prazer. Cobertura intensa aqui dessa edição do evento, dessa 10ª edição do evento, como disse aí o Gustavo. A gente está finalizando a cobertura, mas tem muito conteúdo aí nos próximos dias, além do YouTube, onde você deve estar acompanhando essa conversa, ou no seu agregador de podcasts preferido. Tem muito conteúdo também no nosso portal, mercadoconsumo.com.br, e nas nossas redes sociais. Tem muito assunto ainda para a gente trazer, né? Tem muito assunto que a gente vai falar aqui com os dois convidados que estão aqui com a gente. Eu gosto de falar que a gente traz aqui para o estúdio da Mercado Consumo muito conteúdo, né? Os convidados que trazem muito conteúdo, muita coisa que foi falada aqui no Latam Retail Show, e a gente vai bater papo sobre isso. Eu estou aqui com o Roberto Gabrielli, que é VP de Growth e Partnership da Deled e presidente da Abiesv. Gabriele, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, é um privilégio estar aqui com vocês, ao lado da Cris aqui. Nossa outra convidada, nossa velha conhecida de mercado e consumo. Não, conhecida há muito tempo. É verdade. A Cristina Souza, que é CEO da Gouveia Food Service e VP de Food Service da Abiesv. Cris, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, um prazer, uma honra. Na verdade, eu estava sentindo saudades já de participar do Bora Varejar, estou super feliz. Obrigada, a última vez que eu participei foi junto com a Nestlé, né? Falando sobre as novas tendências aí de café e tudo mais. E é uma delícia poder encerrar esse terceiro dia de Latam Retail Show junto com vocês. Obrigada, e com o Gabriele, nosso presida da Abiesv e grande especialista no setor de LED e de comunicação através de imagem, que, enfim, é uma grande tendência. A Abiesv, que para quem não conhece, é a Associação Brasileira da Indústria de Equipamentos para o Varejo. Varejo que teve muita coisa de varejo aqui, de varejo de consumo e de serviço, né? Então, para facilitar, tá? Perguntando para vocês dois, 3 dias de Latam Retail Show, né? O que vocês estão levando daqui na bagagem, gente? Uau! Obrigada. Olha, para mim ficou um sentimento muito positivo de como as pessoas reduziram as suas barreiras em relação à tecnologia, né? As pessoas falando de uma forma bastante fluida, natural, e dessa integração dentro dos negócios, com muita transversalidade. Ontem, especialmente, nós tivemos o painel do setor de food service, né? Na verdade, foram 3 painéis com o Instituto Food Service Brasil, a Abrazel e a Associação Nacional de Restaurantes, e para mim ficou um sentimento de, puxa vida, como está todo mundo vibrando positivamente para a evolução dos negócios, mas entendendo que todo mundo tem uma contribuição adicional a ser feita. O Sérgio Zimmermann acabou de falar aqui no palco, né, da importância da educação, né, na transformação. E às vezes a gente acha que educação é só a escola, e na verdade a gente continua aprendendo a vida inteira, né, Gabriele? Assim, eu acho que é um ponto fundamental. Recentemente fizemos lá um evento com a Abiesv e tudo mais, mas assim, o ponto o conhecimento é um grande diferencial pessoal. O presidente da Quero Quero também falou sobre isso, né? Sobre lermos mais, estudarmos mais. Então eu fiquei com um sentimento muito bom de, puxa, quem estuda vai mais longe, quem se dedica vai mais longe, e acho que, sinceramente, no Brasil, essa postura vem sendo puxada e vem sendo permeada para as indústrias de médio, e agora o nosso grande trabalho é puxar a moçada dos pequenos negócios nessa direção, né? A gente tem instituições que apoiam nisso, o Sebrae, enfim, entre outras, mas acho que o brasileiro está entendendo que para fazer bons negócios a gente precisa se aprofundar muito mais, e não só admirar outras economias, mas fazer por nós. Mas sinceramente acho que hoje, pelo menos na América Latina, o Brasil é uma grande referência. Bom, eu vou aproveitar um adjetivo que a Luísa Helena usou. Daqui por diante eu vou dizer que eu estou inacabado. Pela necessidade de aprender mais, de ler mais, eu leio bastante. E eu saio daqui, de tudo que eu ouvi, com um bom sentimento.
Primeiro, em relação ao evento, eu já acompanho há alguns anos, a gente tem a felicidade de participar já há alguns anos, e eu vejo que o conteúdo melhorou muito, né? Você teve muito mais gente inteligente, brilhante, falando um monte de coisa interessante, coisas novas, alguns falando o que a gente já está enjoando de falar de IA, eu digo enjoando porque o tema é sempre o mesmo, e vem alguém e fala assim, não, mas vai chegar na plataforma de aprendizado, isso não existe. A IA é constante, ela vai aprender conosco, o ser humano, como não tem fim de pensamento, a IA vai ser igual e vai se ajustar a isso, né? Mas o que eu percebo é que todo mundo interessado, aproveitando a sua colocação nessa coisa de aprendizado. E eu vejo se repetir aqui o que a gente ouviu na NRF desse ano, um pouco em 24, agora muito em 25, que é a preocupação com pessoas. Verdade. Se falou muito, né? Vamos dizer, esses 10 líderes que falaram no palco, eu percebo que eles estavam preocupados em se ajustar às suas operações, ao que a IA oferece, mas, sobretudo, entenderam que se não houver gente, não existe nada. Até aquela frase, né? Não importa você ter um grande comércio, se ele estiver vazio, ele está morto. Então, isso do Belmiro, né? Foi a palavra dele. É verdade. Então, isso me deixa muito feliz. E a gente acho que falou sobre isso em 24, eu falei com a Cris, que a gente achava que se falou muito de IA em 24 e pouco de gente, e esse ano se inverteu. É verdade. E já está chegando aqui, quer dizer, essa preocupação, essa visão. Então isso só nos deixa muito felizes, né? E perceber que todo mundo está entendendo a IA como uma ferramenta e não como direcionamento de vida, né? Antes da Iana fazer a pergunta dela, eu vou fazer mais uma, inclusive para a Iana. Vou fazer uma pergunta para vocês três. Que assim, aqui nesses 3 dias de evento, a gente conversou com muita gente, gravou muito conteúdo aqui no estúdio e tal. E um pouco do que eu ouvi aqui, e também olhando fora, na rua, na minha vida pessoal, enfim. E aí a pergunta vai para vocês. Vocês acham que depois de alguns anos aí, sei lá, 2, 3 anos, né, mas vamos falar mais de 2, em que a gente teve um boom assim, de tecnologia, inteligência artificial e tal, esse tema permeando as nossas vidas, os nossos assuntos, os nossos palcos, tal. Vocês acham que isso pode, de alguma maneira, estar na cabeça do ser humano, saturando um pouco, e a gente esteja querendo voltar o olhar para o humano, o lá para trás? Isso aqui a gente está conversando de maneira presencial e não só digital. Vocês acham que pode ter um pouco? Você sente um pouco disso, Ana? Puxa, eu acho que... Bom, quem sou eu aqui para falar, né? A gente só apura e noticia, né? Não sou especialista, mas eu acho que, como eles comentaram, né? Se falou muito de pessoas, de treinamento, de educação, e acho que a gente vê... Acho que tem fases, né? Quando a gente fala muito de tecnologia, uma hora a gente vai acabar falando de pessoas. Quando a gente fala muito de pessoas, uma hora a gente vai falar de tecnologia, porque são coisas complementares, né? Os negócios precisam dessa complementaridade. E eu acho que a gente viu muito isso aqui no palco, né? As empresas muito preocupadas em pontuar esses fatores que são fundamentais, né? No nosso dia a dia mesmo, a gente vive hoje no jornalismo, no conteúdo, produção de conteúdo, um dilema, né? Como que a gente vai fazer, o que vai ser do nosso trabalho daqui para frente? É um pensamento diário, como que a gente vai formar os novos profissionais, né? Como que a gente vai ajudar na formação desses profissionais. Eu acho que é uma junção aí de tendências, de, enfim, pensamentos que a gente precisa incorporar, e é fascinante, né? É sempre fascinante a gente encarar esse mundo novo e pensar o que vamos fazer a partir de agora. É muito bom. E tá aqui, como o Gabriele falou, né? Muito conteúdo bacana. É uma pena que você sai daqui com aquela sensação, tipo, não pude acompanhar, tudo, né? Não consegui, impossível, mas é muito gratificante, muito bom. O que vocês acham? Olha, eu vou juntar a palestra que eu vi no primeiro dia, que é a da WGSN, onde ele falou: as pessoas estão com uma nostalgia
de coisas que nem viveram, né? Que são os jovens assim, ai, olha que legal esse telefone retrô, olha que bacana essa comida comfort, né? Assim, que tem esse estímulo. E agora o último painel também, onde as pessoas falando sobre, puxa, eu tenho que ir lá na loja, eu tenho que me conectar com o funcionário, eu quero falar pessoalmente com o cliente e tudo mais. Então, acho que assim, sem dúvida, essa é uma jornada 360. Eu fiquei pensando assim, até usando a fala deles, né? A próxima palestra que eu vou montar, eu vou colocar uma foto de um ser humano de 1800 e uma foto de um ser humano de 2025. É a mesma coisa, né? Carne, osso, células, cabelo, rim, fígado, tarará. Menos gordura. Mais gordura, desculpa, do que E às vezes menos cabelo também. Né? Ai, meu Deus. Mas o que mudou, acho que sem dúvida, é a nossa conectividade cerebral, né? Assim, talvez o que as pessoas pudessem pensar e acessar naquele momento era diferente em relação ao que a gente tem aqui. Então, realmente, o que expande o nosso mundo é o conhecimento. Então, para mim, foi muito gostoso, assim. Hoje eu falei, entendi. Eu tenho esse sentimento de perder coisas, vou ficar no final de semana no aplicativo, tentando ver isso e aquilo, mas assim, acho que eu entendi o filme. Então, isso foi bem legal para mim. Eu acho que você está certo quando você coloca que talvez essa mudança de mindset, de olhar a gente, talvez venha um pouco dessa coisa, só se fala disso, não tem outro assunto. Aqui mesmo, eu rodei todos os stands e eu percebi que, não vou dizer os nomes, mas em 5 deles era a mesma ferramenta com um discurso diferente, mas que fazia a mesma coisa. Então você vê muita gente caminhando para o mesmo lado, é normal. Mas eu acho que isso satura um pouco e desperta na gente, peraí, será que é só isso? Não que tenha mudado por isso, mas realmente foi um despertar do tipo, não posso olhar só para isso, eu tenho que olhar como é do outro lado. Os líderes lá falaram muito de conhecer o seu cliente, cada um de um jeito diferente. Isso é um discurso tão antigo, de conhecer o seu cliente. Só que agora o cliente é muito diferente e são muitas pessoas diferentes. Não é aquele mesmo comportamento que a gente está acompanhando, que a gente conhece. Vocês falam do jovem que não viveu, eu acho que eu vivi tudo isso, então fica mais fácil falar a respeito, né? Super. Eu não consigo, é certo que é meio redundante, mas eu não consigo lembrar de nada que as pessoas falam que eu não tenha passado ou visto. Datilografia temos, né? Pô, começa dali pra cá, que é isso, né? É isso, né? O Telex. Temos, né? Vamos Tá perfurado, que eu vi tudo isso e achava que era super inovador, mas enfim, eu acho que isso é um despertar. Isso está causando. Isso é bom, que a gente não fica só focado nisso, entende a importância, mas olha o todo. Isso aí. Muito bom. Eu ia perguntar da Biesv. Vocês estão aqui juntos, claro, porque são queridos, são amigos, mas também são parceiros agora na Biesv, né? Mudando aqui um pouco de assunto, mas para falar um pouco da própria associação e desse novo momento em que vocês estão aí na direção. Boa. Manda bala. Não, agora é a voz do presidente, tá contigo. Eu encontrei com o ex-presidente num evento agora na última terça-feira e ele falou, poxa vida, está gostando? Eu falei, vou te responder em 6 meses. Por enquanto, brincadeiras à parte, eu acho que assim, foi um grande presente e eu me sinto feliz em ter pensado, eu acho que de uma forma correta. A Biesv é uma associação de 21 anos, 22 anos já, completos. Aniversário. Pequena, com poucos dirigentes, e quando a gente assume, a gente enxerga que ela continuou pequena porque tinha poucos dirigentes. E tudo aquilo que depende de voluntariado, como é uma associação sem fins lucrativos, a gente precisa de mais gente que colabore, mais gente que ajude. E nessa empreita eu acabei convidando 19 diretores indicados, alguns mais amigos, como a querida Cris aqui, que na verdade ela fica meio como âncora, me ajuda, nem sempre eu a ouço os conselhos que eu deveria ouvir, mas depois eu volto e entendo porque eu tenho que fazer. Tá tudo certo. Mas a gente está construindo uma nova associação aos poucos, fizemos um primeiro evento agora em julho,
que eu reputo como um sucesso. A gente tinha muita gente que subiu no palco aqui, Verdade, tivemos estava lá. falando nesse evento. Quem que a Biesv representa? Quem são? O que é essa indústria? A Biesv representa a indústria de equipamentos e serviços para o varejo. Mas até essa face a gente está mudando. Ou seja, nós estamos agora no movimento de trazer o varejo como associado sem custo, para poder dividir experiência no primeiro momento, para tentar oferecer treinamento para essas empresas sem custo, tudo patrocinado pelas próprias indústrias. E é claro, não vamos esquecer que são os clientes que todas as indústrias que estão lá precisam. Então, acho que é criar esse círculo virtuoso em que a gente traz o cliente, ajuda ele a melhorar e, consequentemente, você vai ter oportunidade de negociação com esses novos associados que vêm do varejo. E a gente vê o caso da Deled, faz todo sentido estar lá porque é uma fornecedora de solução, enfim, varejo. Falando agora de Deled, eu até tive dúvidas, eu consultei o board e insistiram que eu participasse, porque é uma oportunidade da gente democratizar aquilo que a gente está oferecendo hoje no mercado. Muita empresa não acredita, na hora que eles têm contato com o custo, o investimento daquilo que a gente está oferecendo, fica impressionado porque fala, nossa, eu não pensava que era tão pouco. Né? Então, essa proximidade através de associação vai dar uma agilidade na divulgação desse trabalho que a gente está fazendo. Hoje a gente consegue oferecer uma solução efetivamente completa, se vocês me permitem. Começa no projeto, na estrutura, o Richard vem insistindo muito nisso, a parte de gerenciamento de conteúdo, a parte de ads, enfim, até a comercialização, porque antes a gente ajudava o cliente a fazer uma instalação de equipamentos para poder gerar uma verba acessória e não conseguia ajudá-lo na comercialização. E às vezes ficava uma coisa que não atingia o esperado. Aí, com esse movimento, compramos a Retail Media há cerca de 2 meses e hoje a gente consegue oferecer uma solução completa. Nós já estamos hoje com 2.500 lojas, 2.500 pontos, com 8.000 faces. Já temos contratos firmados até dezembro de chegar a 3.500 pontos com 12.000 faces. Não se cresce tão rápido se não tivesse esses clientes não tivessem o conhecimento de que o investimento é muito menor do que ele vai ter de benefício, de retorno do investimento que está fazendo. Muito bom. E você, Cris, como é que foi a sua entrada aí na Biesv? E você, de alguma maneira, tinha contato já com esses associados, com essas empresas que fornecem soluções para varejo, food também, né? Sem dúvida. Porque você está sempre ligada na cadeia do food, a cadeia é imensa, né? É isso aí. Mas agora, como é que é estar nessa posição aí? E o que você vai transformá-la? Porque essa daqui transforma as coisas. É isso aí. Essa é a nossa missão. Não, imagina. Primeiro, a capacidade que a Cris tem de ensinar, Gente, tudo. de se expressar de verdade. Eu sou seu fã. Verdade. Não é porque eu estou aqui, obrigada. não. Eu falei isso já para o Edu Aguiar, que é nosso amigo. Sim. Mas assim, é impressionante o carinho que eu tenho por ela e a admiração, porque ela ensina, ela sabe se expressar, ela consegue aglutinar a gente. Verdade. E trazer ideias assim de uma forma tão rápida. Eu já me vi em situações tão complicadas na Biesv, bastou perguntar para ela, já tinha solução. Eu falei, nossa, estava aqui. Essa é A responsabilidade. Maravilhosa. Vai, Cris, vai. Vou chorar aqui, gente. No final de dia a gente já está toda emocionadinha. Mas, na verdade, assim, o food service, ele passou a fazer parte da agenda do varejo de uma forma geral, né? E quando o Gabriele conversou comigo, na verdade, o Edu, que é um amigo em comum, né? Que é diretor financeiro dentro da Biesv, administrativo financeiro, ele me ligou, ele falou, Cris, olha, a gente está com um projeto novo da Biesv e tal, vamos marcar um almoço com o Gabriele para a gente te apresentar e tudo mais. Conheço ambos, o Edu, estudei com ele da FAAP, fazendo pós-graduação e tal, ele é um querido, e conheci o Gabriele também. E aí, a partir do momento que eu entendi, porque eu falei, gente, mas não é comigo, né? Assim, eu já estou lá em outras associações do food e tal. E aí, quando eu entendi, eu falei, puxa, é verdade, faz todo sentido a gente estar junto. Então, assim, dentro das estratégias do varejo em termos de hospitalidade, food service é um tema super importante. A gente tem cadeias internacionais
trabalhando o food service como estratégia, Nordstrom, enfim, Macy's, grandes redes que têm 300, 400 restaurantes, Restoration Hardware, né, também com uma estratégia muito forte, e no mercado de luxo, especialmente, alimentação com um papel fundamental. E aí, depois que o luxo adotou, as grandes cadeias adotaram, isso vira um entendimento de, puxa, preciso fazer esse push para dentro do meu negócio. Então, outro dia eu fui numa loja de moda que fica no Bom Retiro, uma loja super descolada, não sei o que, um bar, assim, a frente da loja é um bar, é quase que um speakeasy, né? E aí a loja está no fundo e no fundo é o ateliê. Então, assim, super interessante. Então, pra gente, né, assim, pra mim, especialmente uma honra poder fazer parte de tudo isso. Eles são sempre muito generosos comigo, mas trabalhar em food service, eu tenho um cliente que falou uma coisa pra mim uma vez, Cris, para um político se eleger, ele deveria administrar um restaurante uma vez. Porque é tanto problema, é tanta coisa para a gente resolver, que aí depois ele já fica fácil ele cuidar da prefeitura. Então, acho que assim, essa facilidade, a gente trabalha com consultoria há 15 anos, né, mas estou nesse mercado há 28. Então, assim, essa coisa Começou de enxergar... com 10 anos. Faça conta, gente, faça conta. É 22 mais, por favor, por favor. Mas o fato é que, assim, a gente trabalha com a indústria, com a distribuição, com o operador individual, com o operador rede, com o operador dentro do varejo, ou com varejo que tem operação. Então, é um Lego, a gente tem que trabalhar de uma forma muito multi, né? Então, um evento desse tipo nos provoca muito, e essa troca também. O Gabriel, especialmente aí fazendo elogios rasgados e verdadeiros, ele é uma pessoa muito boa de relacionamento e, na verdade, de gerar alinhamento entre as pessoas. Enfim, ele trabalhou na área comercial há mais de 10 anos, é isso? 2 dias? Quantos anos aí? Não, alguns meses. Né? Alguns Trabalho meses. na área comercial talvez há uns 500. E aí, e mais do que isso, assim, as associações, elas são muito importantes para buscar políticas públicas, buscar alinhamento de visão, mas muito também por conta de relacionamento. E acho que cada gestão tem um momento. E eu acho que nesse momento a Biesv precisa muito desse movimento de relacionamento, né? Todas as diretorias envolvidas estão muito pró nesse sentido. Puxa, já tem gente vendo NRF, né? A apresentação que foi feita hoje já trouxe um olhar de quem foi para Singapura. Então tem sido realmente muito rico e, assim, quanto mais você troca, né, mais frutas tem melhor na nossa cesta. Exatamente. Então melhor fica. Muito bom, é muito bom. Indo para o nosso final aqui, para liberar esses dois aí, para eles poderem curtir o happy hour de fim de evento, né? Verdade. 3 dias de evento. Boa, né? Isso aí, isso aí. O pessoal já deve estar ouvindo aqui no fundo, né, uma música e tal. Eu brinco que antes a gente falava, quando falava assim, daqui 5 anos, daqui 10 anos, não dá mais para fazer isso, né? A gente pode falar em meses, talvez, né? Mas como a gente está aqui no estúdio da Mercado Consumo, no Latam Retail Show, vamos marcar um ano. Um ano. Porque eu quero saber de vocês, quando a gente estiver batendo esse papo aqui de novo, daqui um ano, no estúdio da Mercado Consumo, no Latam Retail Show de 2026. Oba! O que vai ter acontecido já, né? O que vocês pretendem que tenha acontecido já na Biesv? E o que vai ter acontecido de diferente no mercado de varejo, de serviços e de consumo? Vamos tá lá. Fácil essa. Profecias. Tá super fácil, olha. A Biesv vai ter, no mínimo, 3 vezes mais o tanto de associado que nós temos hoje. No mínimo, nós vamos ter mais reconhecimento da associação em termos de voz no mercado. Então, isso tem sido feito um trabalho fantástico já de assessoria de imprensa, de comunicação, então, de posicionamento, sem dúvida. E eu acho que os nossos associados vão começar a referenciar a contribuição que eles vão receber de fato da associação. Então, isso é para começar. No varejo e no consumo, eu acho que a voz vai ganhar um espaço super grande. Essa história do voice commerce, né, que é o nosso assistente de voz, de uma maneira geral. Outro dia eu estava no WhatsApp fazendo sei lá o quê, e eu comecei a falar, daqui a pouco começou a digitar, e nem era eu falando para a IA, mas a IA já participando ali. Então, Cristina, peguei isso aqui, o que eu faço com essa informação? Eu falei, uau! Então, acho que esse avanço em relação ao voice commerce, que é uma coisa, né, no Brasil a gente tem mais de 70% da população nas classes C e D,
E essa é uma população que gosta do áudio. Mande áudio, mande áudio, mande áudio. E isso sem dúvida, e na verdade independente das classes, né? Mas assim, especialmente para essa classe, né? Hoje a gente falou aqui de, o pessoal tem problema de visão, e eu tenho já 3 óculos. Um de sol com grau, um para dirigir longe, um para ler perto. Então eu estou contribuindo ali com a moça da ótica. Não quer usar óculos. Exato. E aí o fato é que acho que a voz vai ganhar um papel fundamental no consumo, não só no varejo, mas no food também. Acho que isso vai ser uma coisa bastante importante. Inclusive tem uma empresa de pesquisa que é a Solvis, que é nossa parceiraça, né? Vocês conhecem bastante, que ele fez uma pesquisa que é papum, é um QR Code, você vai de 1 a 10 o quanto você gostou, pau, e você manda um áudio para o restaurante. Aí a organiza tudo isso e já entrega para o dono do restaurante, olha, as principais reclamações, principais satisfações, taraná. Olha que facilidade, porque assim, eu recebo algumas pesquisas no restaurante e falo, 12 perguntas, muita coisa. Então, olha que facilidade até para você capturar o feedback. Então é isso, gente. Gabriele. Bom, acrescentando ao que a Cris falou, que vai estar assim mesmo, realmente, nós vamos implantar já a partir de outubro a primeira turma de treinamento de trade para o varejo alimentar. Isso já está fechado com o patrocinador, com tudo. Que legal. Em novembro a gente já tem uma turma que vai trabalhar processo, e é muito interessante que é o processo interno de redução de custo, de melhoria de qualidade, e o módulo mais avançado é para treinar o comprador, para ir até o fornecedor e entender como é que ele pode melhorar a condição, enxergando o processo no fornecedor. Então a gente está aprimorando isso. Essa é uma agenda para novembro, né? Quando a gente fala até se me permite, fala de voz, que você deu uma ideia, eu acho que é isso mesmo. E para corrigir essa questão, poxa, eu gosto de áudio, mas eu não gosto, hoje já tem a transcrição, tá fácil. É verdade. Né? Total. E eu vou contar uma particularidade minha, aproveitar e fazer um jabazinho. Eu acordo às vezes à noite, não é uma coisa recorrente, no máximo 4 vezes por semana. E é curioso que é sempre perto do mesmo horário, é 1 hora, 1h30 mais ou menos. E antes eu assistia filme, daí eu peguei um tempo que eu falei, não, deixa eu falar o que eu estou pensando. E eu comecei. E eu devo lançar agora o meu livro de inteligência comercial, gestão baseada em dados. Ficou muito legal. Até dormindo o homem trabalha mesmo. Que demais. Não, é muito legal. E foi com a ajuda desse recurso. Desse recurso. Porque você não vai acordar essa hora e sair escrevendo. Mas quando eu tinha o recurso de começar a falar, nossa, começou a fluir de uma forma tão bacana e gostosa, porque eu não sei se eu acertei no agente que me ajudou, que tem isso, ele falou do jeito que eu estava me expressando. Eu comecei um livro e falei assim, gente, senta aí, vamos tomar um café e vamos falar sobre isso. E escreveu exatamente isso. Então, vai ser best-seller esse livro, gente. Vai nada, best-seller. Não, best-seller. Quando tiver livro, já está convite feito para você vir falar com a gente. Tá bom, já estou escrevendo o segundo, mas tudo bem. Olha só, essas noites estão tão intensas mesmo, estão rendendo. Né? E no varejo como um todo, Gabriele? No varejo, eu acho que o varejo está se descobrindo, né? Essa questão que a gente falou hoje, no sensorial, essa coisa de você engajar, de você trazer informação do lado do consumidor já é muito importante. É interessante dizer que você pega um supermercado, que não necessariamente é o lugar mais agradável de você estar, diferente de uma Tiffany que fez aquele café e recebeu seus clientes tão confortável e elegante, onde você coloca um painel e que começa a comunicar, não importa que aquilo é publicidade, né? Mas aquilo já traz um olhar diferente de inovação, de claridade, né? O ser humano cada vez precisa mais de luz. E eu acho que os painéis ou os monitores menos, mas trazem essa solução. Eu acho que esse lado no consumidor está claro. E a empresa hoje, não só o varejo, como a indústria que depende do varejo para sobreviver, já entendeu a importância dos dados. Mas todo mundo fala isso sempre, vale ouro, mas você não vê movimento nenhum de como fazer isso.
vem com uns NPS de 12 minutos e 15 minutos que ninguém responde. É isso aí. Hoje tem solução, e a Deled oferece isso, desculpe aproveitar o momento, mas em que através de uma câmera a gente consegue identificar a pessoa sem dar o nome, cria um ID e começa a identificar se a pessoa, o gênero, faixa etária, estado emocional e o tempo que ficou na frente do material, se retornou, porque como você reconhece o ID, você sabe se a pessoa voltou. Com esses dados, a gente consegue entregar 17 relatórios diferentes que vão ajudar a entender o seguinte: a pessoa passou aqui, ficou só 6 minutos, foi embora, não se interessou. Ficou 15 segundos, tem interesse. Voltou, ficou mais 15, mas não comprou. O preço pode estar alto, ou o produto está mal posicionado. A pessoa, outro exemplo, a pessoa ficou mais mulher ou ficou mais homem, aí você muda a sua vitrine para poder adequar, consegue identificar essa quantidade e definir essa quantidade. E agora a gente lançou uma solução com o mesmo produto, em que você define vários conteúdos de produtos e de acordo com a faixa etária e o gênero, ele muda automaticamente a publicidade para aquele cliente. A gente já está falando realmente em hiperpersonalização. E já está aqui. Né? Além disso, essa coisa do Unified, que o menino falou hoje, da IA, eu ouvi isso, ontem foi falado lá na França, na Euro... Sim, na Europa. Na Europa já foi falado sobre isso, já está virando aqui. É isso aí. O Brasil está cada vez mais ágil, muito mais rápido, muito mais ágil. Essa coisa de chatbot hoje ela está integrado, né? Já se fala aqui, eu falei com uma empresa aqui, que você unifica, a IA te atende, te dá até orçamento e na hora que isso tomou um corpo e a pessoa realmente se interessou, aí vai para um atendente que vai conversar com a pessoa de outra forma. Então, se a gente já tem isso, imagina daqui a um ano, né? Pois é. Eu fico assim enlouquecido e ansioso para poder enxergar tudo que vai acontecer. A gente mas tem que fazer um tai chi chuan aí pra gente dormir de noite. Não, mas deixa eu terminar o segundo livro. Ô, Ayana, é o seguinte... Acho que não é nem pra gente imaginar o que a gente vai ver daqui a um ano, né? A gente só vou falar o seguinte, daqui a um ano eu vou colocar aqui parte dessa conversa aqui, aí a gente vai ver. Né? Fechado. Combinado? O que vai ter acontecido? Combinado? Aqui é Compromisso aceito. Aí, ó. Batuta. Maravilha. Ixi, Batuta é velho, né? Não, você ouviu do papai. Aprendeu com o papai. Cris Souza, Roberto Gabriele, brigadíssimo Não, eu que agradeço. por bater nesse papo aqui com a gente no último dia de Latam Retail Show, logo depois do palco final. Foi delicioso. É maravilhoso estar aqui. Vocês não imaginam como é a satisfação que traz, de verdade. Te conheço menos, conheço a Ayana há mais tempo, o quanto eu gosto dessa mulher. Já estou gostando muito de você, independente de estar aqui, até pela forma que você trata as pessoas, me tratou o tempo todo. Então, isso faz muito bem, né? Então, agradeço muito. Prazer receber vocês muito aqui. Grato a vocês. E toda vez que eu puder ajudar em alguma coisa, podem contar comigo. Isso não é da boca para fora. É isso aí. Vamos todos dar aquela choradinha agora. Exatamente. Cris, brigadíssimo também. Obrigada, querido. Obrigada. Ayana Freitas, brigadíssimo por dividir a bancada aqui comigo. Obrigadíssimo, trabalho intenso, mas muito gostoso sempre Gratificante. de fazer aqui. Gratificante, exatamente. Muito bom. Fazendo aqui pela Mercado e Consumo. Obrigadíssimo a vocês dois convidados. Obrigada, Gustavo. E a vocês que acompanham a nossa audiência, Gustavo, a nossa programação, enfim. Continue acompanhando, tem muito conteúdo ainda pra gente colocar no ar. Legal, vamos acompanhar. Beijo. Obrigado, beijo. Tchau, gente.